Olá, hoje nós vamos aprender como instalar o GCC no Linux e no Windows. A ideia é preparar o ambiente de desenvolvimento para que você possa compilar os seus programas em C em ambos os sistemas operacionais. Você pode escolher desenvolver tanto no Windows quanto no Linux. Eu particularmente recomendo que você experimente desenvolver utilizando os dois, porque a experiência é um pouco diferente e vale a pena experimentar esses dois sistemas para o desenvolvimento. Se você utiliza um Mac, você pode adaptar as instruções para fazer funcionar no seu Mac. Não é muito diferente do Linux, mas você vai ter que procurar isso sozinho. No vídeo eu só vou cobrir Linux e Windows, ok? Bom, no Windows nós vamos instalar o GCC no MSys2. O MSys2 é um subsistema de Linux e de vários utilitários que rodam no Linux compilados para o Microsoft Windows. Então nós vamos poder acessar os mesmos programas que nós temos numa distribuição Linux normal, utilizando o Windows, sem precisar de máquina virtual, sem precisar do Windows Linux Subsystem, nada disso. Nós vamos usar o Windows padrão, ok? Se você tem um Windows configurado com Windows Subsystem, Linux Subsystem ou com uma máquina virtual também, não tem problema nenhum, fica à vontade de usar. O importante é utilizar a mesma versão do GCC. Então, nós estamos utilizando no vídeo a versão 13.2 do GCC. Se você já tem uma versão mais nova, não tem problema, mas se você estiver utilizando uma versão mais antiga, vai ficar um pouco complicado de seguir o curso quando nós começarmos a falar de C23, das novas características da linguagem C, ok? Então, nós vamos configurar o MSys2 no Windows, nós vamos instalar o GCC e nós vamos também configurar o Visual Studio Code para poder rodar os seus programas e mesmo fazer um debug, certo? No final, nós vamos escrever um pequeno Hello World para fazer um teste se está tudo funcionando e depois disso eu já começo a instalação do Linux. No Linux nós vamos fazer a mesma coisa, sendo que no Linux não precisa do MSys2, você já está no Linux, mas nós vamos também instalar a versão 13.2 do compilador e instalar o Visual Studio Code no Ubuntu. Na descrição do vídeo tem os capítulos para cada sistema, então se você quiser pular do Windows para o Linux, você pode, mas eu recomendo que você assista as duas partes, porque tem algumas coisas que eu falo só na parte de Windows e outras que eu falo só na parte de Linux. Então se você puder assistir ambas, fica melhor ainda. Lembrando que essas aulas eu gravo para o pessoal que já aprendeu Python, e eu imagino que você já tenha lido o meu livro até o capítulo 9, ou que tenha conhecimento similar, ok? Se você não comprou o livro, não tem problema nenhum, o curso está livre e grátis no YouTube, mas eu preciso que você tenha o um mínimo de compreensão de como um programa funciona, como instalar um programa no Windows e também como utilizar a linha de comando, certo? O importante é configurar um ambiente que utilize o GCC 13.2 ou uma versão mais moderna. O resto nós vamos ver aqui durante as aulas. É isso, vamos para a primeira parte. Obrigado. Primeira coisa a fazer, você abre o navegador no Windows, vai no site msys2.org, como estou mostrando aqui na tela. O MSys ele vem com um instalador, esse aqui, logo primeiro. Clique em baixar. E assim que terminar, pode abrir o arquivo. E a tela de configuração aparece. Clique em próximo. O diretório é muito importante, tá? Se ele pedir para instalar num lugar como user, profile, arquivo de programa, qualquer coisa assim, você pode modificar para um diretório bem simples e de preferência sem espaços em branco. Tá? Então aqui, no meu caso, ele vai instalar no C MC64, eu vou aceitar a sugestão. O atalho não importa. Ele vai instalar o MSys2. O MSys2 ele é muito legal porque ele é um conjunto de vários utilitários do Linux que foram compilados para rodar no Windows. Então você não precisa rodar o Linux para ter acesso a esses comandos. E por que eu escolhi o MSys2? Porque ele vem com o Pacman, que é um gerenciador de pacote que vai nos deixar instalar tanto o compilador
quanto bibliotecas e outros programas que nós vamos precisar, sem ter que ir em cada um dos sites, baixar, descompactar o arquivo e instalar. Então a gente vai ter o conforto do Linux dentro de uma máquina Windows. Essa é uma das razões do MSys2. Tá? Eu vou pedir para executar o MSys2. Vocês vão ver aqui, ele abre num terminal, que é o terminal do MSys2. Tá? Não tem nada de especial aqui, mas você já pode ver pelo cursor que a gente não está no Command Prompt do Windows. Tá? E na realidade eu tenho aqui como se fosse um pequeno Linux, mas na realidade isso aqui é o Bash que está rodando. Então, por exemplo, se eu faço um comando, vocês podem ver que eu já estou dentro de um subsistema do meu disco, como se eu estivesse no Linux. Então, eu já estou no Home User. Se eu quiser acessar o Drive C, eu faço um /C, e lá ele vai mostrar o que eu tenho no /C, que é o Drive C do Windows, né? Ou seja, ele dá uma convertida em como o Windows organiza os caminhos por uma forma que é compatível com os programas que rodam no Linux. Para esses programas aqui, a diferença que eles fazem entre Windows e Linux é muito pouco. Então, se você não tem uma máquina virtual para rodar o Linux e quer utilizar o MSys2 no seu Windows 10, Windows 11, não tem problema nenhum. Tá? Ele é excelente e ele faz todo o serviço. Antes de instalar o compilador, nós vamos configurar essa janela aqui para aparecer dentro do Windows Terminal. Ok? Então, eu vou fechar aqui essa janela. Fechar o browser, a gente não precisa mais. E vou abrir o Windows Terminal. Okay? Você digita WT, aperta no Enter, e ele vai abrir aqui com o PowerShell. Bom, nós acabamos de instalar o MSys2. Nós vamos agora baixar o Visual Studio Code. Então, eu vou copiar aqui o endereço do Visual Studio Code, code.visualstudio.com, faço Enter. Ele cai aqui na página do Visual Studio Code, também não tem muito problema. Você começa a baixar. E assim que baixar, clica para abrir e aceita a licença. Clica em próximo. A localização pouco importa, você pode fazer próximo, próximo. Aqui eu gosto de marcar tudo porque é uma mão na roda você ter esses atalhos no Windows Explorer. Então é a única coisa que eu altero na instalação padrão, clico em próximo, confirmo, ele vai instalar. Vamos desmarcar a opção de iniciar o Visual Studio e concluir a instalação. Nós vamos agora para o Windows Terminal. Então, aqui em pesquisar, nós vamos digitar WT. No Windows 11 ele já vem pré-instalado. Se você estiver utilizando o Windows 10, você tem que ir na loja da Microsoft e instalar o Windows Terminal. Instalo aqui, rodo aqui o Windows Terminal e eu vou fazer agora uma configuração nele. Então, nós vamos clicar aqui na setinha para baixo, configurações. Ele vai aparecer essa janela. Nós vamos clicar abrir o arquivo JSON e vai te perguntar em que editor você quer abrir. Tá? Vamos escolher aqui o Visual Studio Code que nós acabamos de instalar. Você espera o Visual Studio Code abrir e escolhe o tema, normalmente o Dark. E depois você volta e clica no settings.json. Vou maximizar a tela para a gente poder ler melhor. Se você digitar Ctrl+, ele vai aumentar a fonte. Acho que assim fica grande o suficiente. Então, o arquivo JSON é mostrado aqui no Visual Studio Code. Você vê aqui que tem o Actions. Nós vamos continuar descendo. Mais ou menos lá pela linha 40, 41, você vai encontrar Profiles. Ok? Logo abaixo de Profiles tem Lists. E eu vou até o final dessa lista aqui. Deixa eu ver aqui no final. Passo a vírgula e copio o código que eu coloquei na descrição desse vídeo. Tá? Isso aqui, na realidade, é mais um perfil que nós estamos configurando no Windows Terminal, que vai abrir a janela do MC64 dentro do Windows Terminal. Por que eu estou fazendo isso? Porque vai ficar mais fácil
para a gente utilizar a partir do Windows Terminal, ou seja, você não vai ter que procurar o MSys em outro lugar. E o Windows Terminal ele oferece um terminal que é mais rápido e mais compatível com o TF8, que nos possibilita acessar e ter assentos na tela e ter menos problema de compatibilidade com o Linux, principalmente quando a gente estiver utilizando cores, posicionando o cursor na tela, vai funcionar exatamente como no Linux. Então, eu recomendo esse ambiente para que nós tenhamos, tanto no Linux quanto no Windows, um ambiente mais ou menos comum. Ok? Bom, agora eu vou digitar Ctrl S para gravar o arquivo. Vou minimizar aqui o Visual Studio. Tá? E já deve estar aqui a configuração. Agora eu posso clicar aqui em UCRT64 MSys2 e ele vai abrir uma janelinha parecida com aquela que nós abrimos anteriormente. Ok? Então, aqui eu tenho os comandos do Linux de novo. Tudo funcionando. O que nos resta fazer agora? Nós vamos instalar ou melhor, as ferramentas necessárias para desenvolver. Então, eu cheguei nessa linha aqui. Ela também está na descrição do vídeo, não precisa copiar do vídeo, você pode ir na descrição do YouTube e pegar. Então, pacman-s, que é para instalar um pacote. No confirm e needed base devel mingw, isso aqui tudo eu estou dizendo para ele o seguinte, instala tudo o que precisa para desenvolver com o mingw W64 o CRT. E no final eu peguei e coloquei o Vim, que é para a gente ter um editor de texto também na linha de comando. Okay? Então eu vou apertar aqui Enter. Vai demorar um pouquinho porque tem que baixar bastante coisa. A velocidade depende um pouco da internet. Então, ele já está instalando. Instalar demora mais um pouco, mas uma vez que isso esteja terminado, você já tem tudo configurado. Tem que baixar mais nada, não tem que abrir o browser. E essa é uma das razões pela qual eu escolhi trabalhar com o MSys2, porque ele vem com gerenciador de pacote. Se você quiser trabalhar com o Visual Studio, né, a versão completa da Microsoft, você pode também configurar, baixar o Visual Studio Community Edition, por exemplo. Pede para instalar tudo de C e C++, só que o compilador ele tem algumas diferenças para o GCC. Para não complicar as nossas aulas, eu escolhi fazer tudo com o GCC versão 13.2. Então, os parâmetros em linha de comando vão ser os mesmos, a questão de compatibilidade vai ser a mesma, mas no final das aulas eu posso mostrar como que funciona com o compilador da Microsoft, o CL, mas eu acredito que seja interessante aprender com o GCC para manter essa uniformidade. Ok? Então aqui está tudo instalado. O que nós vamos fazer aqui? Eu vou simplesmente chamar o GCC. Vou passar aqui o parâmetro "-version". Sempre eu esqueço alguma coisa. Faço Enter. E ele vai mostrar a versão do GCC que está instalada aqui para mim. Ok? Então, no caso, é o gcc.exe, revisão 3, construído, né, compilado no MSys2, ou pelo projeto MSys2. E aqui é a parte importante, que é a versão do compilador. Então, você tem que estar utilizando a versão 13.2.0 ou uma versão mais recente. Se você estiver utilizando uma versão mais antiga, quando nós chegarmos na parte de C 23, que são as novidades da linguagem C, que saíram no final do ano passado e início desse ano, vai ficar um pouco mais complicado, porque você não vai ter suporte a vários desses recursos. Então, se todo mundo utilizar o GCC 13.20 para frente, a gente vai ficar alinhado. Tá ok? Bom, o que falta fazer agora aqui? Nós vamos voltar para o Visual Studio. Visual Studio Code. Vou fechar essas janelas que eu não preciso mais. E vou abrir uma pasta. Essa pasta ela é especial, porque eu quero criar dentro da raiz lá do MSys. Então eu vou para o Drive C, eu escolho de novo o MSys64, que foi onde eu instalei o MSys, e vou escolher o diretório Home e User. Okay? Aqui eu vou criar uma pasta como eu faço no Windows, vou pasta, selecionar a pasta.
Clica em confiar nos autores e depois nós vamos escolher o tema, adicionar arquivo. Primeiro ponto C. E isso aqui é interessante. No que você cria o arquivo, ele já vai te pedir para instalar as extensões do C e C++. Então, eu vou clicar aqui em Install. Ele vai fazer o trabalho para a gente, ou seja, ele já está aqui instalado. Já baixa, instala, vai deixar tudo pré-configurado para a gente. E a grande vantagem dessa extensão é que ela detecta tudo que nós instalamos anteriormente no MSys2 e vai nos deixar tanto compilar quanto executar o programa pelo Visual Studio Code. Nas primeiras aulas eu vou mostrar como que faz isso na linha de comando, porque eu acho importante você ter um acesso direto às mensagens de erro do compilador e ter esse contato mais próximo. Depois você pode utilizar o Visual Studio sem problema nenhum. Mas nós já vamos deixar tudo configurado. Então, só para testar aqui, eu vou copiar um programa básico, um Hello World tradicional do Visual Studio, para gravar, e vou apertar no F5 para executar esse programa. E ele vai me perguntar o que, é que eu quero fazer, eu vou escolher aqui C, GDB, e ele vai imediatamente me oferecer o gcc.exe, que foi o compilador que nós acabamos de executar. Tá? Então você escolhe isso aqui. Ele vai criar toda uma série de arquivos de configuração e vai executar o programa para a gente. A primeira vez demora um pouquinho porque ele está criando as configurações, está instalando milhares de coisas. É um produto da Microsoft. Eu sei que eu não quero fazer isso agora. De compilação, vai ser assim. Se ele procurar as coisas. Então, a saída do meu programa vai aparecer aqui no terminal, então ele já está aqui, alô. Tá? Isso aqui vocês não precisam olhar por enquanto, isso aqui é um programa que é utilizado para chamar o GDB, que é o nosso debugger, né, do GCC, de tal forma que eu posso, por exemplo, colocar aqui um breakpoint, né, como a gente faz em várias linguagens, em Python, pode fazer também em C. Então, por exemplo, se eu apertar F5 aqui de novo, ele vai executar o programa, mas agora ele não vai até o final, ele vai parar aqui e eu posso continuar executando. Vai aparecer a lua e terminar. Mas se eu já tivesse declarado variáveis, eu poderia ver o valor das variáveis, eu poderia acompanhar os loops. Isso aqui a gente vai ver com mais calma quando os programas ficarem mais complicados. Tá certo? Então, se você já chegou até aqui, está tudo configurado. Vamos voltar lá no MSys. Vamos ver aqui o diretório que nós criamos, aula 2. Você pode ver que o nosso código-fonte está lá, o primeiro ponto C, e ele gerou um executável, primeiro ponto .exe. Então isso aqui está ótimo, significa que o nosso programa funcionou. Para executar na linha de comando, você tem que fazer uma mistura de Linux e Windows aqui. Então é pontinho barra primeiro ponto .exe. Tá? Se você já usou Linux, isso aqui não é estranho, mas no Windows é. Então pontinho barra é para dizer que o executável está no mesmo diretório, que está no diretório corrente. Tá? Isso é uma medida de segurança do Linux, é uma boa prática. Mas no Windows, por padrão, ele executa tudo que está no diretório corrente. Então você pode ver aqui que o programa roda dentro do MSys. Vou tentar abrir aqui um comando pronto. Lembrando que a raiz do MSys é o MSys 64. Aí eu vou trocar para home. Eu estou no Windows, eu tenho que dar dia. Tá? Aqui no Windows, eu digito primeiro, ele executa. Veja que no command, no prompt de comando do Windows, eu não precisei botar o exe, não precisei colocar pontinho barra, e você pode também ver que tudo que eu compilei com o MSys2 está rodando no Windows. Eu não preciso ficar entrando no MSys2 para fazer as coisas funcionarem. Então essa é uma outra vantagem. Os programas que nós vamos fazer com o MSys2 você vai poder rodar com uma aplicação Windows normal. Ok? Então era isso. Nós compilamos o nosso primeiro programa e agora nós temos o Visual Studio configurado, o Windows Terminal configurado e
Só falta agora falar mais sobre a linguagem C e até a próxima. Obrigado. Bom, agora nós vamos instalar o GCC no Linux. Eu estou utilizando aqui o Ubuntu 23.10, mas o procedimento não é muito diferente para outras versões de Linux. Tá? Então você adapta para a tua distribuição, porque como são muitas, eu não tenho como cobrir todas. Então, primeiro nós vamos testar se o GCC já não está instalado. Se você digitar gcc --version, ele vai dizer que não encontrou o GCC, porque normalmente quando você instala o Linux, a versão desktop do Ubuntu, ele não vem com o GCC instalado. Você pode selecionar como opção, mas normalmente você tem que instalar isso depois. Então, como é que instala? Eu vou fazer aqui um sudo, porque você precisa de permissão de instalação, você tem que ser o boot, né, do sistema. Então, sudo apt install build essential. Passo enter, tá? E uma confirmação para instalar. Então, vocês estão vendo, ele vai baixar aí 215 MB e vai instalar tudo igual como a gente fez no Windows. Tá? Então, está instalando não só o GCC, mas uma série de bibliotecas que nós vamos utilizar para compilar vários outros programas. Normalmente você instala esse pacote Build Essential quando você vai desenvolver no Linux, porque ele vem com o básico, que são os utilitários de construção, os compiladores e uma série de utilitários que você precisa como desenvolvedor. Okay? Então, agora eu vou digitar de novo aqui gcc-version e ele vai dizer que instalou 13.2.0. O Linux ele é atualizado a todo momento. Nós estamos para ter aí, acredito que até o final do mês, o Ubuntu 24.04. Se você, quando instalar no Linux, aparecer uma versão mais nova do GCC, não tem problema algum. Você tem que tomar cuidado se o seu GCC for muito antigo. Porque, como eu falei anteriormente, nós vamos apresentar mais para frente o C23, que é a nova versão da linguagem C. Se o seu compilador for mais antigo que o 13.2, você pode não ter acesso aos mesmos recursos que eu vou mostrar mais para frente. Para os programas iniciais vai ser tudo a mesma coisa, não importa a versão do GCC, só não pode ser muito antigo. Ok? Então, se você digitou agora gcc-version, apareceu aqui alguma coisa como 13.2 ou mais nova, significa que você instalou no teu Linux o GCC. O que a gente pode fazer aqui no Linux? Nós podemos instalar o Elix, que é um editor de texto bem bacana. E você pode também instalar o Vim com o sudo apt install Vim. Esses comandos que eu estou digitando aqui um pouco rápido, vou colocar na descrição do vídeo, tá? Não precisa copiar do vídeo, você pode pegar direto na descrição. Pronto, instalei o Vim. Agora eu vou criar um diretório 002, igual como eu fiz lá no Windows. E você pode também instalar o Visual Studio Code no Linux. O procedimento é exatamente ou muito próximo do que nós fizemos antes. Tá? Você vai lá no Visual Studio, baixa o Visual Studio. Se eu abrir aqui, ele já vai detectar que eu estou rodando no Linux. Então, o endereço é o mesmo do vídeo anterior, codevisualstudio.com. Clicar aqui para baixar. Pede para escolher, como eu estou utilizando o ponto, eu vou baixar o ponto .dev. Baixar. Então, como é que nós vamos instalar isso? Nós vamos aqui para o diretório Downloads. O Visual Studio Code que nós acabamos de baixar está lá. Então, vou aqui limpar a tela. Digita dpkg-i e o nome do ponto .deb que nós acabamos de baixar. Precisa do sudo, senão ele não vai instalar. Aí ele já começa a instalar o deb. E depois disso você não precisa mais do arquivo, já pode apagar direto. Bom, fazendo tudo aqui na linha de comando, mas nada impede que você também faça pela interface do Ubuntu. Né? Você clica no ícone do Visual Studio Code. E antes de clicar, se você fizer um botão direito e colocar Paint Dash, ele vai aparecer aqui.
Aí você não precisa mais procurar, como eu fiz, clicando aqui. Tá? Uma outra coisa, se você apertar aqui no Visual Studio Code, ele vai abrir uma janela. Vamos abrir a primeira vez, porque Normalmente ele pede uma série de configurações, você pode escolher o tema, e o botão que confirma fica mais embaixo, então você tem que fazer rolar a janela para baixo, aí ele para de perguntar. já que eu quero mostrar como que abre da linha de comando. Para abrir da linha de comando tanto no Windows quanto no Linux, você escreve code e ponto. Quem está utilizando o MSys não vai estar ainda no path, então eu recomendo abrir pelo Windows mesmo, mas no Linux ele já está no caminho normal. Eu digito code, ponto, quando eu fizer Enter, ele já vai abrir na pasta aula 2, que é o meu diretório atual, e já vai te deixar digitar o programa. Você só tem que confirmar aqui que você confia nos autores, que no caso é você mesmo, e nós vamos repetir a mesma coisa que nós fizemos no Windows. C. Fazer um copiar e colar de um programa Hello World, exatamente a mesma coisa que nós fizemos no Windows. E da mesma forma, o Visual Studio está perguntando aqui, você quer instalar as extensões? Você diga que sim, install. E da mesma forma que nós fizemos no Windows, ele vai baixar e instalar tudo para você. Recomendo que você leia com calma, veja se precisa no seu caso ou não. Como esse ambiente é um ambiente que a gente está utilizando só para o curso, eu tenho que fazer mais rápido e o mais simples possível. Tá? Então vamos executar de novo, vou fazer com F5. Aqui tem que prestar atenção porque a ordem que ele pergunta as coisas é um pouco diferente do que nós fizemos lá no Windows. Tá? Você pode escolher tanto a primeira quanto a segunda opção, porque nós instalamos o compilador agora, então nós estamos utilizando o mesmo compilador. Você tem que prestar atenção nisso aqui. Se você estiver utilizando uma distribuição mais antiga, que já tinha uma outra versão do GCC, você pode ter que escolher isso aqui diferente. Tá? Então, no caso, eu teria que escolher GCC 13, mas no meu caso aqui eu só tenho um e eles são iguais. Ele vai instalar, vocês veem que aqui no fundo ele já está compilando as coisas. O resultado é muito parecido com o que a gente tinha no Windows. Então você pode cuidar aqui das mensagens que vão aparecer. Ok, se você clicar no terminal, você vai ver a saída. O alô já apareceu aqui. A saída saiu um pouco diferente, mas não importa. Vamos só verificar se o debugger também está funcionando. Vou fazer um F5 de novo. Tá lá, ele parou. Posso executar aqui. Não precisa se preocupar agora com o debugger, que nós vamos ter uma aula só para isso. Está tudo funcionando no meu Linux. Vou fechar o Visual Studio Code. Aqui no aula 2, vocês estão vendo que ele gerou também o programa. Tá? Então eu tenho aqui o primeiro. Qual é a diferença? A primeira diferença a notar entre o Windows e o Linux é que ele gera um executável. Então vocês estão vendo aqui que o primeiro não tem extensão, mas ele está aqui com o atributo x, dizendo que ele é um executável do Linux. E ele executa como nós fizemos lá no MSys. Pontinho barra primeiro, e ele vai imprimir o alô. Tá? Como eu não mandei dar Enter, ele também não deu. Então vai aparecer tudo junto aqui com o meu prompt. São os pequenos detalhes do C que a gente vai ajustando e vai mostrando aos poucos. Tudo bom? Então é isso. Você está com o Ubuntu agora configurado, com o GCC instalado, e nós fizemos meio que rápido um primeiro programa. Na próxima aula nós vamos detalhar um pouco isso. Nós vamos explicar, nós vamos passar parte, linha a linha, dizendo o que é cada linha. Vou fazer uma comparação com o Python para você se situar e poder comparar com uma linguagem que você já sabe. Tá ok? Então é isso. Se você ainda não se inscreveu no canal, eu não vendo anúncios, eu não estou vendendo publicidade, mas cada vez que você dá um like ou assina o canal, isso dá mais força para gravar as próximas aulas, né? Não deixa de ser um estímulo. Então é isso. Até a próxima aula, até o próximo vídeo.